Olá, muito bem-vindo aqui, a essa live, né? E hoje a pergunta que eu quero fazer para você: você quer sair do primeiro degrau, né? Então, se a resposta for sim, você continua aqui na live. Se a resposta for não, tá? Olha, assim já talvez não seja legal você continuar assistir essa live, porque primeiro que você vai se revoltar com o que os outros professores te ensinaram. Tá? Então você. Agora, uma coisa que tem que deixar bem claro, tá? Isso daqui não é uma crítica, uma denúncia sobre o que estão ensinando por aí, tá? Mas o que eu quero mostrar é o seguinte, que você merece mais, tá? Mas para você merecer mais, você tem que querer mais, tá? Não adianta você chegar e falar assim, olha, não, para mim uma vendinha coberta tá bom. Não tem nada de errado com isso daí. Não tem nada de errado. Olha, eu também mudei bastante a minha abordagem, tá? Não quero ser mais o chato da turma. O chato entre os professores fala, olha, vocês estão ensinando porcaria aí para aluno, não quero. Porque para mim chega, o que eu já passou mais um ano, o que eu quero ter é tranquilidade. Eu quero ter paz. Não quero ter razão, eu quero ter paz, tá? Mas se você está preocupado em sair do primeiro degrau, né? Então você vai assistir essa live até o final. Essa live é longa, já pega lá um biscoito, uma água, até que essa live vai ser longa, tá? Vai ser longa e você vai ter que aprender, tá? A sair do primeiro degrau. O grau zero seria o quê? Uma venda coberta. Uma venda coberta, aparentemente, ele é maravilhoso, mas ele tem um problema muito sério, a venda coberta. A venda coberta tem um problema muito sério. Você faz uma venda coberta, se o mercado cai, você apanha, beleza, tá? Mas se o mercado sobe e você vai fazer lá a sua rolagem, você já começa a ver que tem um problema nessa rolagem aí. Né? Quem comprou lá a Petrobras no 24,5, vendeu uma opção do 26, hoje essa rolagem do 26 mal dá 25 centavos. E aí vale a pena por 25 centavos você carregar esse risco? Pois é, né? Não é melhor você pegar esse dinheiro e deixar lá no CDI para depois a gente pensar o que nós vamos fazer com o seu patrimônio, com o seu capital. Então é fundamental que você realmente queira o quê? Dar um passo à frente. Tá? Falar assim, olha, eu quero parar de me iludir, tá? Com aquelas fórmulas mágicas que vendem, tá? Tem vários professores que falam, se você aprender isso, você vai ficar milionário. Tem que parar com isso daí. Tá? Então, para nós sairmos do primeiro degrau, temos primeiro que botar o pé no chão, e estar disposto a escalar isso. Está disposto a dar uma escalada maior para poder ter aí mais possibilidades de ganho com risco razoavelmente diminuído. Então vamos lá. Você já deve ter ouvido falar nessa história de vender put. Olha, vende put. Bom, beleza. Então como é que funciona isso daí? O papel está, por exemplo, 35. Você vende lá uma put do 34, está ótimo. Porque se o mercado cair, você compra no 34. Então a put, ao vender, você tem que assumir a compra do papel. Então isso aí está ótimo. Acho que essa operação é boa. Ela é boa. Eu acho que é até melhor que venda coberta. Sabe por que melhor do que venda coberta? Porque se o papel tiver, por exemplo, que nem no caso agora, Petrobras, foi lá para 30 e tralalá, 37 e pouquinho, tá? No começo do exercício estava quanto? Estava 33,50, né? Uns dias antes do vencimento da série anterior, estava 33,50. Então você foi lá vender uma putzinha do 33, recebeu lá na época uns 65 centavos. O mercado subiu, você ganhou esse dinheiro. 65 centavos sobre 33 dá quanto? Dá quase 2%, mais o CDI, porque você não colocou o dinheiro. Então é nesse ponto que eu falo que a venda de put é melhor do que uma venda coberta. Né? E a venda de put você também pode fazer o seguinte, olha, você está lá com o seu capital. Vamos supor que você tenha lá, sei lá, 50, 500 mil, por exemplo. 500 mil, então 500 mil por 33 dá 15 mil Petrobras. Você pode comprar 15 mil Petrobras no 33. Só que agora está 36. Então você não tem que carregar 15 mil posições. Você pode carregar 5 mil. Sabe por quê? Porque se o mercado cair, você vende melhor. Então suponha que a papel está 37,20. Você vai lá, vende, por exemplo, 5 mil opções do 36. Vai receber lá o que? 60 e poucos centavos. 60 e poucos centavos. Não, uns 75. Não, deixa eu ver. 36, desculpa. Você vai receber mais ou menos R$ 1 para mais ou menos um mês e meio.
Tá? Então, você aceita comprar no 36 só 5 mil. Se você aceita comprar os 15 mil no 36, você vende os 15 mil. Se você só vende 5 mil lá no 36, e aí no mês seguinte você vê o que você vai fazer. Você não fica carregando o lote todo. Diferente de quando você faz venda coberta. Geralmente o pessoal que faz venda coberta, ele vai tudo de uma vez, aí quando sobe, ele é exercido e ele quer voltar para o game. Aí o perigo é voltar para o game tudo de uma vez. Se você voltar para o game lá no 36 com uns 15 quilos e o mercado cair para 33, você perdeu a chance de comprar melhor. Agora, quando você faz venda de put, como você está mais tranquilo, veja, existe um aspecto emocional aí, psicológico. Você faz uma venda de put de 5 mil lá no 36. Caiu mais, você vende mais 5 mil lá no 35. Beleza, subiu, você já ganhou esses prêmios aí que vão acabar virando pó. E se cair mais, você vai dosando o seu lote. Você consegue o quê? Fazer um manuseio de lote. Então, a venda de put OTM é melhor do que a venda coberta, na minha opinião. Na minha opinião. Tá? Mas isso daí ainda é o quê? É aquela estratégia do primeiro degrau. Quer dizer, a primeira coisa que os professores ensinam, né, depois que ensinam o que é uma put, é fazer uma venda de put OTM que comparativamente com o quê? Com a compra, a venda coberta, ele é melhor sim, ela é melhor, é mais fácil manejo, menos corretagem, né? Você tem que botar menos corretagem, porque você só vai vender uma put, e quando vira pós, você não precisa nem comprar de volta, e mesmo que você compre de volta, é tão pouquinho a corretagem, né? Sobre 1 ou 2 centavos, então é muito tranquila essa operação, desde que você tenha dinheiro para comprar o ativo. Se você vai comprar, por exemplo, você fala assim, quero vender 20 mil puts do 36, 36 vezes 20 mil é 720 mil. Tem que ter 720 mil, senão a coisa não funciona. Senão não funciona, tá bom? Então vamos lá. Tá? Então, a venda de put OTM coberto, né, com a sua margem, com condições de assumir a compra do papel, é uma estratégia melhor que a venda coberta. Agora, gente, vocês precisam ir para um segundo degrau. Tá? Olha que esse segundo degrau, olha, a maioria das pessoas já se arrebenta nele, nesse segundo degrau. Por que esse segundo degrau ele é tão difícil para as pessoas? Bom, uma delas, né, é preguiça. Então, o cara tem preguiça de fazer essa operação, tem preguiça de pensar, enfim, tem um monte de problemas, né? Você ir para o segundo degrau. Mas você precisa desse segundo degrau. Sabe por quê? Porque hoje você vai chegar até o quarto degrau. Você chega até o quarto degrau. Tá? E até o quarto degrau, claro que você pode ficar só vendendo put OTM. Funciona, até funciona. Até funciona bem. Tá? Você vende put OTM, até funciona bem. Né? Só que você tem um risco de assunção aí. Então, nesse caso que nós estamos falando, né, o papel está 37, mais ou menos, você vai vender uma put lá do 36, vai botar R$ 1 no bolso. Tá? A minha sugestão é o seguinte, cara, faz o seguinte, que tal vender duas puts do 36? Hã? Que? Como assim? Isso, vende duas puts do 36, mas vai lá e compra uma do 37 do outro mês, que seria essa operação aqui. Então vamos lá. Né? O papel está 37 e tralalá. Então ao invés de você vender uma put do 36, uma M36, você vai lá, compra uma da M37 e vende duas da M36. Tá bom? Agora já não dá porque já passou o tempo. Teria que ser feito aqui na série O com a série M. Tá? Mas dá para entender, né? Mais ou menos aí um mês e pouquinho antes do vencimento. Se você tivesse feito isso, vamos dizer, há uns 10 dias úteis atrás, né, daria para você fazer essa operação no zero cost ou até recebendo um pouquinho. Só que, veja, se você vender uma put do 36, você tem que assumir a compra no 36. Nessa operação, não. Você assume a compra só no 35. E a explicação é o seguinte, que essa operação, que é o booster reverso, compra uma, vende duas, mais ou menos no 0 a 0, a explicação é o seguinte, se o mercado subir, esse cara vira pó, e esse cara aqui mantém o quê? Como ele tem um mês a mais, ele vai ter um valor bom. É bem provável que esse cara aqui vala muito mais, tá, do que se você tivesse só vendido uma da M36. Tá? E se ele ficar mais ou menos perto aqui do 36, isso daqui chega a dar mais ou menos aqui 1,40, 1,50. É até mais quase que 50% a mais do que você receberia com uma venda só de put. É só uma venda a seco de put. Só que aqui tem um outro detalhe aqui. Isso daqui, em geral, você acaba não comprando somente uma opção de um mês para frente. Você acaba comprando uma opção de 2 meses para frente. Tá? Então, o booster reverso, depois que você faz isso daí, você comprou um, vendeu dois, vamos separar ele em dois, tá bom? Separar ele na venda da M36
e na compra da N37 menos M36. Tá? Então vamos separar esse booster reverso em dois. Veja que você já foi para o segundo degrau já, gente. Já foi lá para o segundo degrau, já não está mais no primeiro. Chegou aqui. Então o risco, a assunção não é no 36, porque você tem essa trava de baixa aqui. Então essa trava de baixa aqui te garante a situação, te garante R$ 1. Então, essa M36, você vai ser exercido se o mercado cair, mas você tem o quê? Você vai ter esse R$ 1 aqui, que é como se você estivesse assumindo 35. Mas tem um outro detalhe muito interessante. Se ele perto do vencimento estiver perto dos 36, 35 e pouquinho, o que acontece? Se você for fazer uma rolagem, você faz o quê? Você faz duas rolagens aqui. E você tem que pagar uma rolagem, você não precisa nem pagar rolagem, né? Você está com uma N longa aqui de um mês para frente. Então, quando chega perto do vencimento, você tem duas opções. Ou você zera tudo e bota no bolso se estiver no lucro, ou você rola esses dois aqui. Você pode rolar esses dois. Você pode recomprar essas duas M36 e vender duas da N36. Você pode vender essa da N37 e comprar uma da O37. Então, você transferiu isso daí de duas da N37 com M36 para uma O37 com N36. Ou seja, é a mesma condição, só que translocado um mês. Só que nessa brincadeira você pode receber até R$ 1. R$ 1, 1,20. Tá? Nessa brincadeira aí. Tá? E outra, importante, seu risco é mais lá para baixo. Diferente se você vender a seco lá no 36. Tá? Aqui a gente está arredondando de 1 para 2, mas e com R$ 1 de diferença, muitas vezes você consegue chegar a fazer até com 1,50 ou R$ 2 de diferença. Aí a história muda completamente. Porque se for R$ 2 de diferença, você fizer ali longe, der R$ 2 de diferença, né, o que vai acontecer é o seguinte, é que no final das contas você pode receber até R$ 2,40, R$ 2,50 na saída. O que é muito mais que uma simples venda de put. Tá? Uma venda de put levemente ao tempo, você vai conseguir aí no máximo aí uns 2,5%. Tá? E numa condição dessa de booster reverso, você consegue aí, em algumas situações, até 7%, né? Quando você consegue uma asa um pouco mais longa. Tá? Então, vê se você entendeu. Agora, ao invés de você vender uma da M36 para você botar no bolso, faz o booster reverso. Vende duas e compra uma N37 ou P, ou O, ou P, né? ou mais para cima. Assim você tem o quê? Um potencial de ganho muito maior e até um risco menor do que só vender uma put aqui do 36. Se tiver que pagar um pouquinho para essa operação, também não tem problema. Paga um pouquinho lá, 10, 15 centavos, não tem problema. E lá no vencimento, se o mercado estiver acima do 36, você tem um ganho muito, mas muito bom mesmo. Agora, você já foi para o segundo degrau. Então você começou, tá? Não se preocupe que no time step aqui você vai ver cada um dos degraus aí, né? Tá bom. Então vamos lá. O que nós podemos falar aqui dessas operações? Então, mas será que dá para eu melhorar um pouquinho? Porque aqui eu ainda tô com um baita risco aqui, né? Tem que assumir a compra no 35 ou no 36 se eu fizer N38 com M37. Tá? Então nós ainda temos riscos aí. Temos risco, tá certo? Temos risco. Agora vamos fazer o seguinte, vamos tentar deixar mais parrudo o negócio, vamos tentar deixar um pouquinho mais parrudo a nossa operação e deixar ela assim do tipo, cara, eu gostaria, né, de ter uma alavancagem, não digo infinita, né, porque infinito não existe, né, no mercado ele é finito, mas assim, não, eu quero fazer mais uma operação um pouco melhor, tá? Então vamos lá, vamos pegar aqui, então, você vendeu aqui uma da M36, né, aqui comprou uma da N37, vendeu duas da M36. Pronto. Então, isso nós fizemos, né? Então, começamos aqui no primeiro degrau, você já mudou de patamar já. Só o booster reverso, só de você entender que o booster reverso tem menos risco, você já mudou de patamar já. Você já mudou, deu um passo para cima. Agora vamos para o terceiro degrau. Tá? Ainda tem mais um degrau. Certo? Então vamos lá. No terceiro degrau, eu quero que você faça uma fly. Como assim? O que é uma fly? Uma fly é um borboletão. Então aqui você tem que assumir a compra onde? No 30 e... tem que assumir a compra aqui no 35. Tá? Vamos fazer o seguinte, vamos subir isso daí. Vamos assumir a compra no 36. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou comprar aqui uma da M38, vender duas da M37. Né? Tá.
Se o papel estiver longe do vencimento, dá para fazer isso, ainda sobra dinheiro, porque você está puxando para cima. E esse cara aqui, essa M37, vale bem mais que a M37. Está puxando para cima. Então, quer dizer, você está aumentando o seu risco. Mas, como ele vai sobrar dinheiro, vai sobrar aqui uns 30, 40 centavos, você bota mais um dinheirinho, você já vai lá e compra uma T28. Pode ser uma T, pode ser uma X, tá? Pode ser do 28, do 26, não importa. Tá bom? A gente está falando do 28 porque ultimamente a gente está operando isso daí. Se puder, compra uma do 30, não tem problema. Tá? Então aqui, se eu comprar do 28, por exemplo, olha só. Aqui, qual que é o meu notional aqui? Bom, o meu notional aqui é 36 reais. Aqui é 35, porque eu tenho R$ 1 de delta estrutural aqui, de trava de baixa. Estou comprando uma da M36 e vendendo comprando uma da M37 e vendendo uma da M36, tá bom? Então, minha assunção aqui é no 35, tá? Aqui, a minha assunção, quer dizer, o meu risco está no 36, né? Estou comprando uma da 38 e vendendo duas da 37. Mas eu comprei essa T28. Então, 36 até o 28 dá quanto? Dá R$ 8, certo? Então, vamos lá. Daqui para cá eu tenho R$ 1 e daqui para cá eu tenho quanto? R$ 9. Então, 9 menos 1 dá 8. Então, eu tenho um risco de R$ 8 aqui. Só que aqui, o meu notional aqui é de 35. E aqui é só de 8, porque eu travei aqui. Tá certo? Eu travei aqui. Então, aqui o meu delta estrutural aqui é de R$ 8. Pronto. Aí se o mercado cair, bom, se o mercado cair, eu faço a rolagem tanto dessa daqui como dessa daqui. Tá? Eu rolo aqui essa M para a série O, só rolo a M para a série M. Geralmente eu vou receber uma graninha, tiver 35,50. Isso aqui ainda deve dar 30, 40 centavos de ganho. Esse cara aqui deve dar aí, deve pagar uns 10, 15 centavos para rolar. Eu ainda ganho um dinheirinho e eu tenho essa T28 que é o meu amortecedor lá embaixo. Então isso é uma fly. E essa fly aqui, né, no primeiro mês, o que eu faço? No primeiro mês eu monto essa fly. Então vamos supor que no primeiro mês aconteceu o seguinte: o mercado deu uma subidinha, esse cara quase virou pó, eu vendo esse, compro dois desse de volta, vamos supor que receba mais 1,20, 1,30. Ótimo, então aquele mês eu ganhei, botei dinheiro no bolso. Só que no próximo mês, quando eu fizer o meu próximo mês, ou a minha próxima fly, o que vai acontecer? Vai me sobrar mais uma T30, por exemplo. Então, a minha próxima fly, eu já entro o quê? Em overhead. Eu tenho mais heads do que eu preciso. Mas existe uma outra possibilidade, tá bom? Veja que aqui, presta bem atenção. Se não entendeu, volta lá, né, pro item 1 lá, né, a venda de put, depois o booster reverse, depois você continua aqui na fly. Tá? Então, o que vai acontecer? Quando eu desmontar isso daqui, eu montar uma próxima fly, eu também quero receber. Então eu posso montar uma outra fly e comprar mais uma da T28 ou da T30. E aí o que acontece? No segundo mês eu já estou em overhead. Eu já tenho mais head do que o que eu preciso. Se num dado momento vier um colapso, o negócio derreter muito forte, não tem problema. Eu estou garantido aqui na T28 talvez duas vezes. Talvez duas vezes, tá bom? Então, se você conseguir chegar até aqui, tá? Então eu diria que você está no terceiro degrau do vendedor de put. E agora você tem que decidir, gente. Tá? Se você já ficou revoltado por que ninguém disse isso antes para você, tá? Você pode tomar duas atitudes. Né? Você pode ficar revoltado ou deixar aquilo para trás, aprender e vencer o mercado. Tá? Então, será que eu consegui te convencer que o booster reverso é melhor do que a venda só de put? E que isso aqui é melhor do que a venda coberta? Eu espero que sim. E a Fly, então, ela me dá muito mais segurança operacional, porque se o negócio desabar, eu tenho limite de perda aqui. Enquanto que aqui eu tenho que ter R$ 35 para bancar, né, o negócio. E aqui não, porque eu preciso ter os R$ 8 e já posso operar isso daí. Claro que você não vai expor muito mais do que 10% do seu patrimônio nisso daqui. Tá bom? Então vamos lá. Então agora você já está se preparando, né, para ir para um quarto degrau. O que seria um quarto degrau? O quarto degrau seria o quê? As operações de hibridação. Tá? Em que você já tem uma operação que está dando certo e você mexe nela, convertendo ele em uma operação dupla de call e de put para potencializar o seu ganho. Mas você tem que estar disposto a isso. Tem que estar disposto a isso, tá bom? Está disposto a isso. Então aqui na descrição tem um canal aí do Telegram, tá? Que vocês podem, né, entrar lá para acompanhar essas operações aí um pouquinho mais
mais para cima, tá bom? Mais vamos dizer assim, do quarto degrau. E finalmente, né, vamos falar sobre uma hibridação. O que é uma hibridação? É quando você tem uma operação em que você envolve call e put dentro da mesma estrutura, só que são estruturas que estão intrinsecamente integradas, tá bom? Então vamos lá. Então vamos voltar aqui para fly. Então suponha que você esteja aqui na fly, tá certo? Na fly. Você está nessa fly aqui, e o que você vai fazer nessa fly? Fala, poxa, essa fly aqui tá boa. Ela tá boa, olha. Eu tô comprado aqui na N38, eu vou até mudar aqui, tá? Eu tô comprado na N38, vendido em duas da M37 e comprado uma T28. Tá, então eu tô nessa situação aqui, só que o mercado já rasgou, gente. Já rasgou, então isso aqui já tá dando lucro, quer dizer, eu posso sair disso daqui e botar o dinheiro no bolso. Eu posso sair disso e botar o dinheiro no bolso já. Ah, mas eu acho que vai cair ou então acho que vai ficar estável. Então o que você pode fazer? Então, ó, presta atenção. Então você vai colocar o seguinte. Bom, se você está vendido numa call, você pode vender uma. Está vendido em uma put, você pode vender uma call também, não é isso? Então eu vou vender uma call da A37. Tá certo? Vou vender uma call da A37 e eu vou fazer o seguinte, gente. Né? Eu vou pegar esse dinheiro aqui. Esse aqui vai entrar um bom dinheiro, só que eu vou travar. Eu vou comprar aqui uma da A38. Isso daqui eu tenho que receber mais do que 55 centavos, tá? Essa é mais ou menos a regra. Mais do que 50%. Tá? Porque aqui é R$1 de diferença. Eu vou pegar esse dinheiro aqui e comprar, sabe o quê? Mais T28. Eu vou comprar mais uma da T28. Poxa, e agora? O que você vai fazer? Você tem duas T28? Pois é. Gostou dessa operação? Você montou a operação já redeado e no mesmo mês você já está em overhead. Sabe o que é overhead? É aquela situação que é sonhada por todos os profetas do Apocalipse que falam do colapso, que vai dar porcaria, que a bolsa pode cair até 50%. Esses caras que falam isso daí, tá? Aliás, antes era um ou dois que falavam, hoje todo mundo está falando isso daí, tá bom? Então você já está em overhead. Então o que vai acontecer aqui? Vamos lá. Um desses dois vai virar pó, gente. Ou a 37, ou a M, ou a A. Tá? Vamos supor que o mercado suba. O mercado sobe, explodiu. Beleza. Então você está vendido na A37 e comprado na A38. Então você tem que pagar R$1 para sair. Vamos supor que esse cara esteja no final valendo R$1,30, R$1,40. Você ainda bota um dinheiro no bolso. Tá? Você ainda bota um dinheiro no bolso. Tá certo? Você bota um dinheiro no bolso e ganha esses dois heads. Se o mercado estourar muito, por exemplo, tá? Isso daqui praticamente virar pó, isso daqui cair para 15 centavos, por exemplo, aí seria interessante você desmontar essa estrutura. Talvez você pague 15, 20 centavos, só que você tem duas puts longas aqui, né? Você desmonta essa estrutura com essa, paga lá 20 centavos, você vende um pouquinho dessa T28 aí e liquida a fatura, e aí você tem o quê? Você já tem o quê? O head lá para o mês seguinte. Talvez você tenha que vender muito pouco, se você quiser 200 ou 320 ou 30%, você já consegue cobrir lá, né, as perdas que você eventualmente possa ter. Tá? Mas a parte importante é o seguinte, que esse tipo de estratégia, a híbrida, você não precisa fazer ele com o lote todo. Você pode fazer com lote, sei lá, com 20%, 30% ou 50%, vai. 50% porque aí você já tem o quê? Você já vai ter comprar mais 50% dessa T28, o que é uma maravilha, tá bom? Então vamos lá, né? Vamos ver se você realmente entendeu, né? Como que é, né? Deixa eu colocar aqui, então, mais N38 menos 2M37, né? Menos, né? A37 mais a A38 mais T28 duas vezes. Certo? Então, isso daqui seria o quê? O primeiro degrau. Né? O primeiro degrau, o que, que é? É a venda de put. Né? O segundo degrau, um booster reverso que rende mais com menos risco. O terceiro degrauzinho, né? Uma fly, né? Uma fly em que você já trava a sua possível perda aqui, tá? E um quarto degrau seria o quê? Seria colocar o quê? Uma estrutura, né? Híbrida com fly. Assim você já fica com overhead, então dois heads aqui. Se o mercado subir mais, você nem vai perder, você não vai chegar a perder. Tá? Você vai travar aqui a perda na trava de baixa com call, tá? Mas você vai ter o quê? Duas puts longas aqui para pagar a conta, provavelmente vai dar um bom lucro ainda. E se o mercado vier cair muito forte nesse momento, cair um pouquinho, e essa A37 virar pó, o que você acaba ganhando? Você
faz a rolagem das puts, faz a rolagem dessa put, faz a rolagem dessa, você vai receber aí uns 70, 80, 90 centavos e você já tem o seu overhead. Então a sua próxima operação de booster reverso, né, pode ser que essa operação aqui você consiga sair recebendo ainda dessa estrutura toda e te sobe isso daqui. Provavelmente isso vai acontecer. Você vai conseguir sair recebendo, né, e você vai ganhar já o overhead. E aí a sua próxima operação você faz o seguinte: você faz, né, um booster também mais dentro do dinheiro. Aí vai entrar uma grana. Então nesse momento o dinheiro talvez seja interessante você não comprar mais longas. Você vender esse cara aqui e comprar, né? Troca esse cara aqui por uma do 30, por exemplo, para dezembro. Tá? Você alonga ela. Você troca essa T28 por uma X30, por exemplo. Aí você alonga a sua estrutura e não só você alonga a sua estrutura, como você aumenta o quê? O seu potencial de hedge, tá? Que, né, vai ser muito útil num possível colapso. Pessoal, agora vamos lá, né, para as dúvidas e para os comentários aqui, né? Para as dúvidas e para os comentários, né? Marcel fala assim que vamos vencer o mercado, né? Aqui deixa eu agradecer, né, o Jonatas, né, o Samir e o Ademir, tá? Por terem aí assinado aí o nosso canal, tá? Já ajuda bastante a gente a conseguir manter aí as nossas atividades aí, tá certo, né? Fabrício fala assim, bora assinar o canal, né, e vencer o mercado, é isso, tá? Então vamos lá. Né, o Rock fala assim, mestre, sou incansável, né? Isso, vamos subir um degrau de cada vez. Mas eu acho que esse último mês aqui, esses últimos meses aqui, já deu para subir bem rápido o degrau, porque o booster reverso foi fantástico, né? Foi fantástico, né? E aí, né, foi muito fantástico esse booster reverso, isso ajudou bastante, né, o pessoal a entender como é que funciona, né. E aqui tem uma pergunta que é muito interessante aqui, tá certo? Né, aqui, né, o Breno fala assim, já tem uma call vendida do 37, né, da série B, né. Faz algum sentido mostrar um booster reverso? Mais ainda, porque se você tem uma call vendida, né, e vamos dizer que você não está confortável em entregar, se você fizer um booster reverso, melhor uma fly, né, na verdade a fly ela deveria ser assim uma operação em que o cara fizesse sistematicamente, porque ela é muito boa. Ela é muito boa mesmo, né? Independente se você tem o ativo ou não, tá? Só você toma cuidado com o risco que você pode correr. Se você tiver o ativo e já tiver numa venda coberta, faz uma fly para você ver. No primeiro mês que você fizer uma fly e der certo, o primeiro, segundo mês você vai falar, cara, não vou mais fazer venda coberta. Prefiro ficar com o meu dinheiro rendendo, correndo menos risco e ganhando mais. Tá? Eu acredito que você vai mudar rapidamente de opinião em relação às estratégias. Tá bom, gente? Bom, muito obrigado por assistir até agora. Bora estudar, vencer o mercado. Eu pediria que quem quiser estudar mais a fundo, assina o nosso plano Imersão em Opções, que já tem muita coisa. Tá? Ou assine lá o Sala Mestre dos Derivativos, que esse daí é monstruoso, tá? Na maioria das lives que eu tenho, eu deixei a ementa lá embaixo. A ementa é monstruosa, né? São 48 aulas pesadíssimas com muito, mas muito conteúdo mesmo. Valeu, gente? Um abraço aí para todos e, como sempre falo, né? Vamos estudar para poder vencer o mercado.